Olá, bom dia. São 8 horas e 16 minutos, terça-feira, 13 de outubro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. Os senadores buscam um acordo para votar a lei antiterrorismo nesta semana. E a Comissão de Orçamento começa a analisar o parecer do Tribunal de Contas sobre o balanço do governo no ano passado. O documento chegou ao Congresso nesta sexta-feira. A decisão do TCU de rejeitar as contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff deve continuar em debate, mas agora na Comissão Mista de Orçamento. Nós continuamos apreensivos em relação ao desdobramento da decisão do Tribunal de Contas da União, que é inédita e histórica. Para o líder do governo, houve tratamento diferenciado do TCU. Minha avaliação é que o tribunal errou. Errou porque deu um tratamento diferenciado às contas de 2014 da presidenta Dilma, daquele que deu a contas da própria presidenta Dilma, do presidente Lula, de Itamar Franco, de Fernando Henrique, de Sarney, e transformou algo que era meramente uma falha do ponto de vista técnico, uma falha formal, em algo que pode ser o combustível para a tentativa que alguns fazem hoje de garantir o impedimento da presidenta da República. Ou seja, foram 2 pesos, 2 medidas. A lei antiterrorismo, que prevê penas de 12 a 30 anos para quem cometer crime de terror generalizado, pode entrar em pauta, mas ainda não há consenso sobre o teor do texto em discussão. A gente precisa buscar uma saída, até porque há interesse do governo em votar esse projeto, e eu acho que no diálogo, conversando com todo mundo, nós vamos chegar numa proposta compatível, ou pelo menos próxima daquilo que o Senado majoritariamente entende como mais consistente para um projeto dessa importância. Estão confundindo ali, por exemplo, vandalismo, que já tem previsão de ser penalizado no Código Penal brasileiro, com terrorismo. Então a gente precisa melhor debater, acho que a sociedade precisa melhor debater, nós precisamos aprender a conviver com a diversidade. Estão mais perto de virar lei as mudanças que o Senado prepara para o Código de Defesa do Consumidor. A ideia é aumentar a segurança nas relações de compra e venda. São 2 projetos. Um ataca as ofertas tentadoras demais para serem verdade. O outro é contra as ciladas de um comércio em que não se vê a cara do vendedor. Marília perdeu as contas de quantas vezes comprou pela internet. Eu economizo tempo, eu tenho muito mais opção de produtos, de escolha. Mesmo tendo cuidado na hora de escolher os sites de compra, Marília já sofreu prejuízos. O pedido chegou incompleto e eu entrei em contato, mandei e-mail, tentei ligar, mandei no Facebook e não tive retorno. Eu nunca mais comprei lá. Eu diria que para você que foi um prejuízo de uns R$200. O projeto do Senado pretende dar mais segurança ao internauta. Cria uma seção no Código de Defesa do Consumidor para tratar exclusivamente do comércio eletrônico. Pelo texto, os sites devem manter em local de destaque o CPF ou o CNPJ do fornecedor, o endereço físico da loja, o prazo de validade das promoções e dados sobre despesas adicionais, como frete. A loja virtual também deve divulgar e-mail ou telefone para que o consumidor possa entrar em contato. No caso das compras coletivas, o site deve informar quem é o responsável pela página e ele vai arcar com danos causados ao consumidor. São regras que trazem para o comércio eletrônico a transparência, a segurança jurídica, a informação no seu menor nível de detalhe, o arrependimento, eventualmente, porque você recebe um produto defeituoso. O usuário pode desistir da compra num prazo de 7 dias. Nesse caso, o fornecedor deve entrar em contato com a administradora do cartão de crédito para cancelar a compra ou devolver o dinheiro que já foi pago. Vem para criar um ambiente mais equilibrado entre consumidor e fornecedor, especialmente no que importa as informações
dados pessoais, proteção de privacidade, né? O texto também restringe o envio de e-mails não solicitados pelo cliente, os chamados spams. Fica proibido vender ou distribuir para terceiros os dados pessoais dos clientes, como o endereço eletrônico. Quem desobedecer está sujeito a multa e prisão por até 1 ano. Eu já desativei um e-mail que eu não uso porque ele só tem propaganda e você pede para se descadastrar, mas assim, parece que é viral. O outro projeto tenta evitar o superendividamento. Acesso ao crédito é um elemento importante de inclusão social. Mas o descontrole desse acesso ao crédito causa, no momento posterior, justamente a exclusão desse consumidor. No caso de renegociação de dívidas, o cliente não pode comprometer o mínimo existencial, valor necessário para manter despesas como água, luz, alimentação, saúde, moradia e educação. No crediário, a loja fica proibida de fazer referência a expressões como sem juros ou taxa zero. Uma geladeira sendo vendida em 36 vezes sem juros. Claro que isso é uma mentira. Quem vai vender alguma coisa em 36 meses sem juros? Claro que o preço está embutido e aí você está induzindo o consumidor a uma compra distorcida da verdade. Então são questões como essas e tantas outras que nós estamos incorporando no Código do Consumidor. Os 2 projetos que atualizam o Código de Defesa do Consumidor já passaram por uma votação no plenário, mas será necessário mais um turno. Se forem aprovadas, as propostas seguem para a Câmara dos Deputados. E hoje também às 11 horas haverá sessão especial do Senado para realizar o 7º Fórum Inovação, Alimentação e Agricultura e celebrar os 70 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mais conhecida como FAO. Segundo os organizadores do evento, em 2050 o mundo terá 9 bilhões de pessoas e o desafio será alimentar toda essa população. Espera-se que, até lá, o Brasil possa aumentar a sua produção de alimentos em até 40%. E vamos agora conversar sobre os destaques das comissões do Senado para esta semana. Quem vai trazer essas informações para nós é o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Assuntos Econômicos vai discutir hoje a proposta que amplia a terceirização no país. Os senadores vão ouvir especialistas, representantes da indústria, do comércio e dos trabalhadores para debater o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados que aumenta as possibilidades de contratação de serviços terceirizados. Ainda hoje, a Comissão de Ciência e Tecnologia retoma a votação da proposta de proteção aos dados pessoais na internet. Entre outros pontos, o texto evita que as informações sejam utilizadas sem a permissão dos usuários e classifica como dados sensíveis todos aqueles que possam gerar discriminação. Já a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor analisa um projeto que suspende por 10 anos a cobrança de IPI sobre os carros elétricos ou movidos a bateria e álcool fabricados no Brasil, além dos equipamentos para recarga. Na Comissão de Educação, o destaque vai para um projeto que cria um exame para revalidar diplomas de medicina obtidos no exterior. O objetivo é conferir se existe equivalência entre a formação dos profissionais formados no Brasil e formados em outros países. O relator Otto Alencar incluiu ainda um requisito adicional para os candidatos, o de comprovar que fizeram residência médica por um período mínimo de 2 anos no país em que concluíram o curso ou em um terceiro país. A proposta já foi aprovada pelas comissões de Assuntos Sociais e de Relações Exteriores e a decisão na Comissão de Educação é terminativa, o que quer dizer que, se ela for aprovada, ela pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, os senadores da Comissão de Assuntos Sociais devem concluir a votação do projeto que assegura o exame de mamografia na rede pública a mulheres com mais de 40 anos, sem necessidade de indicação médica. O texto amplia ainda o acesso a pacientes com menos de 40 anos, desde que haja sinais da doença, histórico familiar e pedido médico. E na quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos debate em audiência pública a criação de um banco de dados confiável e de alcance nacional sobre a violência contra as mulheres. André. Obrigado, Roberto. E 2 comissões têm reunião prevista hoje à tarde, a partir das 2h30. A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência faz audiência pública para avaliar a atuação do setor nos grandes eventos realizados no Brasil nos últimos anos, como a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo.
também vai debater o papel da inteligência na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. E a Comissão Especial do Pacto Federativo discute o projeto que cria a Zona Franca de São Luís, no Maranhão, e faz também o lançamento da revista Em Discussão, que tem como tema o resgate da federação e o papel do Congresso na busca de soluções para o Pacto Federativo. Saiba mais sobre essa publicação em senado.leg.br/em discussão. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.